digital vai ser muito difícil, porque na minha cabeça eu devia falar mais tempo para vocês gostarem de mim. Tudo bem. Bem, em princípio este é um tema muito difícil de elaborar e muito difícil de abordar para falar sobre a situação atual de Moçambique. Mas depois eu fiquei a refletir. E a pergunta que eu tenho é a pergunta que muitas pessoas têm. Não só moçambicanas, mas como as pessoas que estão a acompanhar o que está a acontecer em Moçambique. E a grande pergunta que se coloca é: o que está a se viver em Moçambique? Será que é necessariamente uma revolução? Ou então, como aqui se falou, é apenas um movimento de contestação por uma fraude eleitoral ou por uma alegada fraude eleitoral? E para responder a esta pergunta, eu parto de uma reflexão do Hélder Macedo, segundo a qual nós só podemos compreender como é que chegamos até aqui se tivermos alguma ideia de onde viemos. E de onde viemos é para onde eu gostaria de vos levar neste espaço que eu tenho para poder apresentar as minhas reflexões, partindo primeiro de uma figura que eu acho que é fundamental para pensar o nosso lugar no mundo, e essa figura chama-se Amílcar Cabral. E Amílcar Cabral, líder revolucionário, africano, e um dos maiores teóricos do terceiro mundismo, um dos maiores teóricos do marxismo, principalmente em África, escreveu de que não existe uma revolução sem teoria. Toda revolução ela deve ser precedida de uma teoria ou deve ser acompanhada de uma teoria. E o que com isso Cabral queria dizer? Queria dizer que se nós pretendemos necessariamente nos envolver num processo revolucionário, primeiro devemos compreender o que é que nós queremos revolucionar. Isso passa por compreender a própria sociedade, estudar as suas estruturas, enfim, para poder alinhar, e daí nós podemos pensar numa revolução. E Cabral, quando teorizava num dos seus célebres textos, A Arma da Teoria, ele foi pensar na questão da luta pela independência na Guiné-Bissau e em Cabo Verde como, acima de tudo, uma luta de classes. E por que eu começo primeiro com Cabral? Tipo, curiosamente, começo com Cabral e não com Moçambique. É que em Moçambique a luta de libertação nacional ela não iniciou logo como uma luta de classes. Foi como uma luta nacionalista. E quem teorizou a própria luta armada de libertação nacional em Moçambique foi Eduardo Mondlane, que, quando escrevia, tem 2, 3 textos, mas um dos mais célebres, que é a compilação de quase todo o trabalho que ele desenvolveu na sua dissertação de mestrado na Northwest e também na sua tese de doutorado, acabou sendo depois traduzida num texto filosófico-político chamado Lutar por Moçambique, que eu acredito que muitos de vocês conhecem, em que ele explica que o que criou condições para que a Frelimo se unisse foi a realidade que se vivia, no caso, no Moçambique no tempo colonial, em que havia uma nata de assimilados, principalmente ocupando lugares de destaque no espaço urbano das cidades de Maputo e da Beira, que numa determinada altura começaram a não se sentir suficientemente portugueses. Ou seja, eles foram formados para serem portugueses, foram formados, no caso, como portugueses, e sentiam-se como parte de um Portugal, mas em algum momento eles começam a perceber que a sua atuação neste espaço português era uma atuação com um determinado limite. E havendo este limite, eles começam a pensar em inventar uma outra identidade que não fosse a identidade portuguesa. É aqui onde eles vão pensar numa identidade ao qual eles poderiam recorrer para poder se reinventar quando criam a identidade moçambicana e criam esta ideia de que pronto, eram moçambicanos e começam a montar movimentos nacionalistas. Então, é o nacionalismo que conduz à luta armada de libertação de Moçambique, no caso, enquanto que na Guiné-Bissau especificamente é a luta de classes. E isto é interessante, porque só a partir de 1970 é que em Moçambique abandona-se o discurso nacionalista e entra-se para o discurso da luta de classes. Aí, todo o processo da independência de Moçambique, ele vai seguir em volta deste discurso da luta de classes. E qual é a coisa interessante nisso? É que a Frelimo, que é o movimento de libertação de Moçambique, acreditou que ao fazer a independência, tinha que, voltar à teoria de Amílcar Cabral, tinha que fazer um suicídio de classe.
O suicídio de classe qual era? Era as pessoas abandonarem as suas classes anteriores, se eu era burguês, era feudal, era balanta, era macua, era whatever, abandonar tudo isso e abraçar uma nova identidade. Pronto, que foi que eles chamaram de homem novo, que é também uma reconstrução de um conceito que foi desenvolvido na União Soviética e depois Che Guevara muito bem elaborou no seu livro de 3 volumes sobre esta ideia. Então cria-se este homem novo e a Frelimo sentiu-se responsável por forjar este homem novo, por formar este homem novo e por conduzir. E aqui nós encontramos, acho que um dos primeiros focos de conflito que resulta em Moçambique é que o projeto ele é trazido de cima para baixo. Há uma viagem triunfal que Samora Machel faz do norte ao sul de Moçambique para poder apresentar aos moçambicanos esta nova ideia de homem novo. E, obviamente, como qualquer outra ideia, não foi recebida por todos. Não sendo recebida por todos, e porque na altura também o terceiro mundismo envolvia-se em vários conflitos, existia uma guerra chamada Guerra Fria no Ocidente, mas que na África era guerra quente, porque as pessoas estavam a morrer. Muitos destes moçambicanos que não se identificaram com este discurso acabaram ingressando nas fileiras da Renamo e conduziram a guerra dos 16 anos, que só terminou em 1990. E em 92, especificamente. Em 92 termina a guerra e em 94 realizam-se eleições. As primeiras eleições de Moçambique foram fraudulentas. Relatórios de observadores internacionais, o NUMOS, tudo isso demonstrou que foram fraudulentas. Entretanto, a Renamo, que assinou o acordo de paz com a Frelimo, declarou, no caso tem também discursos publicados no Mediafax na altura, que dizia: nós fomos a Roma para assinar um acordo de paz e nós vamos levar a sério este acordo de paz. Que é um caso diferente, por exemplo, do que aconteceu em Angola, porque em Angola, logo depois das eleições, a UNITA voltou às matas e a guerra continuou. Mas no caso, a Renamo, eu acho que aqui é um aspecto importante para a gente pensar. A Renamo, mesmo com a fraude, continuou na cidade e manteve a paz. Isto continuou nas eleições de 99, acho que vocês todos assistiram, totalmente problemáticas, observação eleitoral também a não cobrir o país todo e uma vez mais a Renamo conseguiu segurar a paz. Só depois das eleições de 2008 especificamente é que a Renamo voltou às matas. Mas depois houve as negociações, as chamadas rondas de negociação, que foram 100 e tal rondas de negociação, chegou-se a um acordo e pronto, a guerra parou. Mas depois, em 2015, depois da tomada de posse também do presidente Nyusi, a Renamo volta às matas, uma vez mais. E conseguiu se chegar até a paz que nós vivemos hoje, que se diz ser paz definitiva, não é? Pelo menos nessa perspectiva da Renamo. E no ano passado, nós tivemos eleições autárquicas que depois da fraude eleitoral houve muita pressão de vários estratos da sociedade para que o líder da Renamo, Suf Momadi, voltasse às matas. E a pressão foi maior porque a fraude foi visível de tal forma que quando o Suf Momadi não vai às matas, a frustração das pessoas foi maior. Ou seja, enquanto em 94 e em 99 o fato de Jacama não ter voltado às matas agradou aos moçambicanos porque manteve a paz, no ano passado o fato do Suf Momadi não ter voltado às matas frustrou os moçambicanos. O que faz isto? Porque uma situação em que alguém evita guerra frustra uma maioria das pessoas. É por conta de uma série de problemas que foram sendo construídos na história do país, nomeadamente as injustiças sociais. Durante os 10 anos do presidente Guebuza, Moçambique era dos países que mais crescia em África e, inclusive, conseguiu chegar à 16ª posição em termos de países africanos com mais milionários. Curiosamente, neste mesmo período, Moçambique caiu da 13ª para a 5ª posição na lista dos países mais pobres do mundo. Isto criou condições para que as pessoas se sentissem frustradas, porque as pessoas estão a ver a riqueza,
Estão a haver milionários a serem fabricados. O professor Carlos Nuno Castelo Branco tem um excelente trabalho que fala dessas falhas da política econômica moçambicana, que diz que a cada um milionário que se fabrica em Moçambique, são cerca de 30 mil pobres que com ele o acompanham. Então, se o país está a fabricar um milionário, ao mesmo tempo que fabrica 30 mil pobres, é claro que hoje, aquilo que no passado era um bom valor, no caso aquilo que Jacama fez, preservar a paz a todo custo, mesmo na injustiça, hoje custou caro para o Yusuf Mohamed, que no final acabou perdendo a popularidade de líder da oposição, até dar lugar, no caso, ao Venâncio Mondlane, que agora é a grande figura. E onde que eu enquadro o Venâncio Mondlane? Teoricamente, eu sou professor de História do Pensamento Africano, né? Então as minhas reflexões são muito de natureza teórica. Eu enquadro no movimento de contestação não armado que no continente africano começa com Steve Biko. Steve Biko, em 1974, que começa com uma série de marchas e de protestos na África do Sul contra a situação dos negros. Voltando àquela ideia de Amílcar Cabral, não há revolução que se possa fazer sem teoria. Steve Biko também teorizou o seu movimento. A diferença é que Amílcar Cabral teorizou a luta de classes, que devia se traduzir numa luta armada no campo, no caso na Guiné, enquanto que Steve Biko teorizou a sua ideia de revolução como um movimento urbano de contestação em prol dos direitos. É por causa disso que a história da África do Sul, de luta contra o apartheid, é uma história em prol dos chamados direitos civis e políticos, enquanto que a história de Moçambique e dos outros países de língua portuguesa é uma história, digamos, de destruição de toda uma estrutura social e econômica através de um processo de independência, que Samora Machel chamou de total e completa, mas que 50 anos depois não ficou total e muito menos completa. Então, hoje, o grande desafio é teorizar esta nova revolução, se é que vai haver revolução. Neste momento, tem jovens nas ruas, tem adultos nas ruas, tem todos os moçambicanos nas ruas a contestar os resultados eleitorais. Se esta contestação der aquilo que aconteceu no Senegal e no Malawi, que depois de cerca de 3 meses de contestações de rua, finalmente a verdade eleitoral foi reposta, nós vamos ter transição do poder, se acontecer o mesmo. Vamos ter transição do poder, mas essa transição do poder não vai significar necessariamente uma revolução. E por que eu volto a Amílcar Cabral? Eu volto a Amílcar Cabral porque quando falo da necessidade de teorizar, estou aqui a controlar meu tempo, tenho 1 minuto e meio, né? Sim, quando falo da necessidade de teorizar, o que eu pretendo dizer é, hoje, ok, certo, muito obrigado. O que quero dizer é, hoje, neste momento de luta em Moçambique, faz sentido uma luta em prol da reposição da verdade eleitoral, faz sentido, e pronto, se esta luta der um resultado, vai haver esta mudança de poder, mas até aí nós não teremos chegado ao nosso principal objetivo. O principal objetivo neste momento é voltar à estrutura social e econômica da sociedade moçambicana, replanificá-la aos desafios atuais, para que Moçambique não continue a fabricar um milionário ao mesmo tempo que fabrica 30 mil pobres. Porque este é que é o grande problema. Boa parte das pessoas que estão nas ruas não estão nas ruas porque se identificam com o Venâncio ou não. Estão nas ruas por uma questão que elas acham de que há injustiça social, há injustiça de natureza econômica, estão a ver um Moçambique que não lhes dá possibilidade de imaginar um futuro. Aqui é um conceito que foi usado na campanha do presidente Chissano, futuro melhor, né? Este futuro melhor foi anunciado em 94, anunciado em 99, mas o futuro melhor nunca chegou, os anos passam. É por conta disso que as pessoas se manifestam e não porque são ou não amantes ou apoiantes do ponto de vista ideológico do Venâncio Mondlane. E para terminar, outra grande questão que se coloca agora, que é um debate que foi importado, é filiação política e ideológica de Venâncio Mondlane. De novo, pronto, como trabalho com a história do pensamento político, né? Então isto me interessa, além da história do pensamento africano, isto me interessa. A questão é, Venâncio Mondlane é de extrema-direita, Venâncio Mondlane é bolsonarista, é trumpista, ou ele mesmo é um próprio venancista que está a criar um novo movimento? Isto teríamos que ser nós a responder, mas o que eu posso dizer é, por que eu falo da teoria e falo da reforma? Se o nosso grande
receio, ou se o grande receio da classe intelectual moçambicana é de que entre no poder um líder de extrema-direita e que provavelmente pode montar uma ditadura, faz inclusive alguns paralelismos com Salazar, que quando entrou no poder era extremamente popular, com Adolf Hitler, que era extremamente popular. Acho que o nosso resultado está na reforma. Por isso que, como estamos a falar também com juristas e pessoas que estudam direito, acho que a grande questão está aqui. Se nós tivermos um sistema legal, político-econômico, que permite impedir que o presidente tenha poderes absolutos, então, independentemente se o Venâncio é ou não trumpista, bolsonarista ou whatever, ele não vai conseguir implementar uma ditadura, porque no próprio país existem instituições que impedem alguém de montar uma ditadura. Agora, se nós não tivermos instituições, por mais que o Venâncio Moyane seja da extrema esquerda mais, mais extrema esquerda, mais mainstream, vai haver ditadura. Aliás, a Frelimo, do ponto de vista político e ideológico, é um partido de histórico marxista-leninista e hoje se identifica como um partido de esquerda, um partido de, como que chama-se democracia socialista. Mas este partido de democracia socialista, que hoje praticamente montou uma ditadura de partido. Praticamente montou uma ditadura de partido. Então, para mim, a grande questão que fica é essa. Nós, em Moçambique, precisamos de revolução, sim, mas a revolução hoje seria uma revolução de natureza institucional, legal, de construir instituições fortes que vão impedir, primeiro, fraudes eleitorais, porque este é um problema importante, e segundo, que vão impedir que uma pessoa, uma vez estando no poder, possa, em função das suas paixões ideológicas, implementar uma ditadura. E muito obrigado. Muito bom.